Obra é dor de cabeça. Obra sempre vai custar mais do que deveria custar. Obra sempre vai demorar muito mais tempo. É impossível não se incomodar com obra. Você tá com a vida muito tranquila? Vai fazer uma obra para se incomodar. Quem aí já ouviu algumas dessas frases por aí? A obra, ela ainda é muito vista como sinônimo de dor de cabeça, e justamente pela forma como ela é feita. Não existe planejamento, não existe organização, uma sequência de etapas para você seguir, e aí você fica todo perdido, acaba fazendo a obra como todo mundo faz, vai ali, chama seu amigo pedreiro, e as coisas acabam saindo de controle. Hoje o vídeo é sobre isso, então bora comigo! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. E nesse vídeo mais especialmente ainda porque eu vou falar diretamente da tua casa, da construção dela, como é que você pode fazer para ter uma obra de sucesso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui nesse botão vermelho, se inscreva no canal, deixa teu like no vídeo, comenta aqui se você está gostando dos vídeos e já compartilha com aquele teu amigo também que gosta de obra, de decoração, que gosta de sistemas, que vai gostar desse conteúdo aqui. Fechou? Gente, pega essa frase aqui e usa para tudo que você for fazer na vida. Tudo aquilo que você faz com planejamento tem muito mais chance de dar certo. E o contrário também é verdade. Tudo aquilo que você não planeja, que você deixa ao acaso, deixa nas mãos da sorte, tem muita chance de dar errado. E com o universo das obras não seria diferente. Sabe todas aquelas frases que eu falei lá no início? Eu já ouvi muitas delas e é muito comum isso no nosso mercado. E eu não vou dizer nem que é má fé das pessoas. Eu acho que é uma falta de conhecimento de que dá para fazer diferente. É algo muito cultural, como eu sempre falo aqui, a forma como a construção é feita ainda é muito enraizada em nós e a gente segue naquele mesmo padrão. Ah, eu quero construir, então vou chamar aqui o pedreiro, vou ver ali mais ou menos quantos reais metro quadrado eu vou gastar, e aí a gente rabisca aqui junto minha planta e vamos tocando a obra. Isso tem muita chance, 99,9999% de chance de dar errado. Justamente porque mesmo que você pense que isso foi um planejamento ali que você teve junto com o pedreiro, ele é o profissional que vai construir. Ele não tem ali as habilidades necessárias, ele não aprendeu como planejar. E quando eu digo planejar, não é só, o que vem antes do que, eu vou assentar o piso e daí depois eu vou fazer o gesso, etc. Não. Eu tô falando de planejamento de todas as etapas da obra, incluindo a parte de impostos, incluindo o projeto, incluindo compra de materiais, checklist de execução, incluindo tudo. Então hoje aqui eu vou trazer algumas etapas para te ajudar aí na construção da tua casa. A primeira etapa é super óbvia e pode ser que você já tenha concluído ela, que é a compra do terreno. Mas eu quis colocar aqui como primeiro tópico do checklist porque eu quero que você tenha muito cuidado na hora de comprar o terreno. Não só a questão do local ali, da região, do tamanho do terreno ou do preço. Mas aqui eu falo principalmente da regularidade daquele terreno. Se tá tudo ok, se tá com a matrícula ok, se tá com os impostos em dia. Isso parece óbvio, mas não é. Eu conheço muitas pessoas que foram lá e compraram um terreno assim meio de boca, sabe? Meio, não, tá tudo ok. Daí você leigo, vê ali a matrícula, né? Vê ali os documentos, acha que tá tudo ok e já vai transferindo dinheiro. E aí chega lá na frente, na hora de transferir pro teu nome ou na hora de construir em cima daquele terreno e você vê que tinha alguma irregularidade, tinha alguma pendência, enfim. E aí você acaba tendo que arcar com impostos, tendo que arcar com taxas e documentações que não seriam a tua função para que você consiga regularizar aquele terreno e aí sim iniciar a tua construção. Então, gente, assim como eu sempre estou dizendo aqui para vocês contratarem um arquiteto para fazer o projeto, para fazer o planejamento, para fazer a tua obra, eu também digo, contrate nesse momento inicial um advogado para revisar a documentação, para fazer as consultas ali relacionadas ao terreno, porque às vezes é um terreno que está todo enrolado, que está com a documentação atrasada, que está no meio de um inventário que pode demorar anos para sair, e aí você acaba ficando ali enrolado naquela bola de neve. Foi lá e comprou o terreno na emoção, na pressa, na vontade, é o terreno perfeito, e aí você acaba caindo nessas situações. Bom, depois que você tem o terreno, é só você começar a construir. Só que não, você precisa ter um projeto, é isso mesmo. Pensando que você já tem o terreno, a primeira etapa vai ser o projeto. Por quê?
Porque é com o projeto que você vai saber que tipo de imóvel que vai caber naquele terreno que você comprou, de que forma que dá para trabalhar ali, se é um, se é dois andares. Ali você vai saber o que é viável construir naquele terreno do ponto de vista legal. Então a gente tem algumas limitações de alturas, de uso do terreno, recuos, enfim, tem vários pontos que tem que ser analisados. A partir do projeto você vai ter as áreas, né, em questão de metro quadrado, para você poder orçar materiais, para você poder orçar mão de obra e para você ter sim uma noção inicial de quanto você vai gastar. Porque como eu falei outras vezes aqui, aquela estimativa do valor por metro quadrado não dá certo como um valor final da obra, você não pode se agarrar nesse valor, mas ele é uma boa estimativa inicial, né? Quando você pensou em construir, aí bom, mais ou menos aqui quanto é que vai dar essa minha casa. Beleza, então você faz a estimativa, você consegue ter essa visão. Mas com o projeto você vai conseguir ir além, né? Você vai conseguir planejar um pouco mais, porque você já vai ter mais informações ali em questão de metragens, em questão de número de portas, número de janelas, qual vai ser o tipo de telha, quais vão ser os acabamentos, então tudo isso vai influenciando ali nos valores. Fora que, gente, eu sei que parece papo de vendedor, porque eu vendo projetos, então parece que eu tô querendo me favorecer. Mas olha só, o projeto eu acredito de verdade, mesmo que eu não fosse arquiteta, eu acredito que é um investimento, porque pensa comigo, geralmente as pessoas constroem uma casa para morar a vida inteira. Então você tá ali, sei lá, com 30 anos e você decide construir uma casa que você vai morar até o fim da tua vida. Às vezes é o único imóvel que você vai construir, adquirir, enfim, ter ao longo da sua vida inteira. E aí você, para economizar ali um dinheiro, decide não planejar, decide não ter um projeto para sua casa. Aí você faz tudo mais ou menos como você imaginou, mas você não tem um profissional te orientando. E aí é muito provável que a tua casa não vai ficar funcional, não vai ficar bonita, não vai atender às tuas necessidades e vai ter coisas que você poderia ter se atentado, ter pensado em questão de futuro que você não pensou. Soluções construtivas, medidas dos ambientes para realmente caber as coisas que você precisa, área de pátio, possibilidade de fazer um segundo andar ou de fazer uma ampliação, o estilo de vida mesmo que você quer ter, se você gosta de praticar esporte, se você gosta de cozinhar, se você pretende ter mais filhos ou se você pretende não ter filhos, se você tem pets ou se você prefere não ter, se eles ficam lá fora, se eles ficam dentro de casa. São muitos detalhes que vão fazer a tua casa ser específica para você, ser personalizada, porque uma planta da internet ela não te diz nada. Aquela planta foi feita para uma determinada família que não é a sua. Então não vou mais ficar me atentando aqui à importância do projeto, porque não é o foco do vídeo, mas fica a dica, gente. É um investimento porque você vai morar lá a vida toda e você vai morar mal a vida toda só porque você quis economizar ali um valor no início, sendo que você vai passar muitos anos lá, aquele valor se pagaria diversas vezes pelos anos que você vai ficar morando naquela casa. Então eu acho que super compensa. Mas vamos pro próximo tópico. Depois que você tem o teu projeto, você vai poder fazer duas coisas. Primeiro, o teu planejamento financeiro. Eu já falei em um outro vídeo, vou deixar o cardzinho aqui, falando sobre EVF, que é um serviço que a gente oferece aqui no escritório. Também não vou me atentar muito a ele, porque tem mais detalhes no vídeo, mas a gente basicamente vai orçar todos os itens da obra, vai te entregar um orçamento muito mais preciso do que aquela estimativa por metro quadrado, sobre aquele teu projeto, realmente com a telha que a gente escolheu, com o tipo de tijolo, com o tipo de revestimento, enfim, com todos os detalhes da tua casa, né? É um orçamento específico para você, e aí você vai saber quanto você vai gastar e vai poder se planejar financeiramente ou até alterar o projeto para caber no teu bolso. Então é um serviço bem legal. E é nessa etapa aqui que a gente faria, né? Então primeiro a gente desenvolve o projeto e aí a gente faz isso para realmente saber se o projeto cabe no bolso ou não cabe. E aí se ele cabe no bolso, esse planejamento vai servir para você se organizar, para você saber quanto você vai precisar para a obra toda e quanto você vai precisar para cada área da tua obra, para cada etapa, né? Quanto você vai precisar ali nos primeiros meses, lá no final, quanto que você vai gastar, e aí você vai se organizando. Justamente para você ir juntando e guardando esses valores, ou até já vi casos de clientes, Maria, então eu vou vender um terreno aqui que eu tenho, ou nós vamos vender um carro, vamos ficar com um só, o casal. Então você tem a possibilidade de fazer esse planejamento, porque você já sabe quanto que vai custar a tua obra, aproximadamente, né? Porque os preços mudam ao longo do tempo, alguma coisinha pode ter que ser alterada na obra por uma questão de estrutura, por uma questão do terreno, enfim, mas é muito mais preciso, é muito próximo do que vai ser a realidade.
E, gente, não subestimem o planejamento financeiro, ele é muito importante. Uma das coisas mais importantes em todas as decisões de toda a nossa vida é a parte financeira. Não dá pra negar. O dinheiro, ele é importante. E você tem que saber se você tem condições de finalizar aquela obra, porque senão você simplesmente vai ter que parar a obra no meio do caminho, cancelar ali com o pedreiro, deixar tudo pelas metades, ou você vai ter que pegar um empréstimo, ou você vai ter que ir lá e refinanciar aquela dívida, ou vai ter que começar a vender um monte de coisa para conseguir bancar, e aí as coisas não vão dar certo. E não pense você que, Maria, mas eu tenho um bom dinheiro guardado, eu tenho uma boa condição financeira, eu não preciso ficar me planejando porque eu sei que eu vou dar conta. Eu já vi casas milionárias, assim, alto padrão, top, dos clientes ficarem trocando coisas, tirando coisas, mudando algumas coisas ali na obra, no projeto, para reduzir custos, porque não tinham noção do quanto iam gastar. Então, eu acho muito importante para qualquer pessoa fazer o seu planejamento financeiro. A segunda coisa que você pode fazer depois que você já tem o seu projeto é a parte legal, é a parte das aprovações na prefeitura. Se você for fazer um financiamento, toda a documentação que você vai enviar para o banco, geralmente a Caixa Econômica, né, é o local que o pessoal costuma financiar, então vai entrar toda essa parte mais burocrática de aprovação na prefeitura, como eu falei, pagamento de taxas, impostos, para que você tenha a tua obra bem certinha, bem regularizada. E aí a prefeitura vai justamente analisar se aquele projeto que o teu profissional ali, teu arquiteto, teu engenheiro fez, está atendendo as normas do município, está atendendo as metragens mínimas, enfim, eles vão fazer toda uma análise e vão ver se aquele projeto é viável ou não, e aí eles vão aprovar ali, ou às vezes pedir alguma alteração, e aí você vai ter a tua obra toda ok para iniciar. Mas mesmo que legalmente a sua obra já esteja autorizada a iniciar, eu não te recomendo iniciar a obra ainda. Nós temos mais uma etapa antes de realmente colocar o pé no barro, sabe? Começar a obra de fato, que é o planejamento da obra. Ai, Maria, mas você tá sempre falando de planejamento, mas que firula, que bobagem, ficar planejando demais, a gente tem que ir lá e fazer as coisas. Gente, isso é pensamento de quem vai, depois da obra, dizer assim: obra é dor de cabeça, não faça a obra, dá problema, dá incomodação, sempre vai custar mais caro, sempre vai durar mais. Sabe esse tipo de pessoa? É justamente aquela que só foi fazendo, assim, a favor do vento, tentando fazer as coisas darem certo, mas não vai dar certo. Porque olha só, quando você simplesmente vai fazendo as coisas, você não tem um controle. Então vamos supor que você tá ali fazendo a tua obra, tá tudo dando certo, a etapa do pedreiro, etc. Aí o pedreiro chega pra você e fala: bom, agora a gente precisa chamar um gesseiro, porque a senhora me disse que queria fazer gesso e agora já tá na etapa de fazer o gesso. Isso quando ele te avisa, né? Às vezes ele pode nem te avisar e você, bom, quando é que eu chamo o gesseiro? Mas enfim, aí tá, você vai ver um gesseiro aí na tua cidade. Pô, eles estão todos com a agenda lotada, 2, 3 meses. E aí, tua obra para? Ou você pega aquele que tá sem serviço, que ele tem agenda vazia e ele tá sem serviço justamente porque ele não é tão bom. Ou você deixa pra fazer depois, no futuro, e aí o que acontece? O pedreiro ou o azulejista vai lá, instala o teu piso, todo o teu porcelanato lindo, que você pagou a nota, e aí depois vem o gesseiro pra fazer o gesso. Gente, não vai dar certo. Mesmo que você revista ali o piso, alguma proteção, aquelas lonas, não vai dar certo, porque eles vão subir em andaimes, eles vão arrastar coisa, às vezes pode cair ali uma ferramenta, pode rachar o teu piso, pode manchar, pode riscar. Gente, não é uma boa opção. Isso é só um exemplo que eu tô dando do que pode acontecer de você não se planejar, porque os profissionais, principalmente os bons profissionais, eles têm agenda muito cheia. Você já tem que ter ali um planejamento para saber, bom, aqui no mês de julho eu vou ter que chamar o gesseiro para fazer aqui essa parte. Ah, não, mas no mês de agosto eu vou ter que chamar o pintor para pintar minha casa. Você já tem que ter esse planejamento em mãos, com meses, um planejamento preciso, inclusive financeiro. Você já pode fazer os orçamentos antes de iniciar a obra com esses profissionais, para que eles reservem lá na agenda deles e consigam te atender. E fora que se você não tiver um planejamento, as coisas vão dar errado no sentido de falta de material. Então, eu vou ir comprando os materiais conforme o pedreiro vai me pedindo. Daí beleza, chega um belo dia, ele te diz assim: bom, agora tá na hora da gente colocar o piso. A senhora já comprou o porcelanato? Ainda não comprei, vamos medir aqui, vamos tirar a metragem quadrada, e aí eu vou lá e compro. Aí você chega na loja e eles te pedem 90 dias para entregar o piso. E aí, o que você faz? Isso aconteceu muito na pandemia. E mesmo quando não é na pandemia, às vezes demora, sei lá, 15, 30 dias. E aí, o pedreiro vai ficar parado, o azulejista vai ficar parado naquele momento? Às vezes ele não consegue nem fazer outro serviço sem colocar o piso porque ele tá dependendo daquela etapa.
Então é muito complicado você só ir fazendo as coisas conforme a boa sorte, né? E esperando que as coisas vão dar certo, porque não vão. Inclusive, todos esses momentos que a obra para esperar alguma coisa, seja um material, seja um prestador de serviço poder vir fazer a parte dele, é prejuízo na certa. Você está desperdiçando porque você está deixando um profissional parado, porque você está perdendo a oportunidade de comprar aquele piso numa promoção, porque você já tinha a metragem antes de iniciar a obra, porque você já tinha essas informações. E o que vai acontecer é que você certamente vai se frustrar. A cada coisinha que vai dando errado, você vai se frustrando um pouquinho mais com a tua obra. Ah, estragou ali um pedacinho do teu piso, você pensa, ah, não, tudo bem, ali vai um móvel mesmo, vai um tapete, eu coloco um tapete ali, não vai aparecer. Aí, bom, dá um estragado no gesso. Ah, tudo bem, né, fazer o quê? Vamos reparar, vou ter que pagar mais, vou ter que desembolsar mais, mas tudo bem, acontece, isso aí, imprevisto de obra. Inclusive tem uma frase muito boa que eu gosto muito de usar, que é: não confunda imprevisto com falta de planejamento. Imprevisto é aquilo que você não podia prever. E essas coisas que eu tô falando, você podia prever com o planejamento antes da obra. Então já começou errado. E aí, a cada uma dessas coisinhas que vão dando errado, você vai se decepcionando, você vai se frustrando. E chega no final, a casa tá pronta, beleza, vou me mudar. Você não tá com toda aquela felicidade, empolgação que você poderia estar, porque foram dando muitas coisas erradas ao longo do caminho. Mas beleza, depois que você tem essas 5 etapas concluídas, você pode iniciar a execução da obra, de acordo com aquele teu planejamento, com aquele teu cronograma, com aquele teu planejamento financeiro, com a lista ali dos fornecedores, dos prestadores de serviço, dos materiais, das metragens, tudo muito detalhado, muito organizado. É como uma orquestra, você tem que ter ali um maestro para poder conduzir. E aí entra a figura do profissional também. Porque como eu falei antes, você tem que fazer um planejamento. Mas planejamento, geralmente o cliente, que é leigo, não vai conseguir fazer. É como eu falei ali daquela situação das matrículas, do terreno, etc. Contrate um advogado, porque inclusive eu não tenho conhecimento nenhum. Eu vi vários casos de pessoas que eu conheço que acabaram se dando mal, mas eu não sei exatamente como fazer isso, como consultar, etc. Então, vai no profissional certo. E no planejamento é a mesma coisa. Você tem que ter alguém ali com um olhar clínico, com um olhar técnico e que já tem uma experiência com obras, que já executou, que já sabe a ordem das coisas, que já sabe das agendas dos profissionais, que já sabe mais ou menos os custos, né? Já tem uma noção para te passar. E aí a tua obra vai ser muito mais tranquila, o teu planejamento vai ser muito mais preciso. E na execução da obra é a mesma coisa. Tem que ter alguém ali para poder orquestrar tudo isso, para poder pegar aquele cronograma em mãos e segui-lo à risca, para poder ir monitorando as equipes. Caiu um negócio aqui. Para poder ir monitorando as equipes, para poder ir garantindo que aquilo vai estar sendo executado exatamente conforme o projeto, exatamente conforme o teu planejamento financeiro, com o teu cronograma, com as datas estabelecidas, porque senão não adiantou nada você ter feito tudo isso e aí o pessoal lá da obra simplesmente aqui, ó, rasgar ou simplesmente deixar no carro. Quantas vezes eu já vi o projeto no carro e eles nem olhando, nem conferindo, nem vendo detalhes, executando tudo da cabeça deles assim, não vendo nada do que foi pensado ali pelo cliente em conjunto com o profissional. Infelizmente isso é muito comum e isso se agrava muito quando você não tem ali um profissional fazendo essa fiscalização, tirando as dúvidas deles, replanejando algumas coisas caso seja necessário. Então é muito importante você ter o profissional também durante o período de execução. Ao longo da execução, eu também anotei aqui, é importante que seja feito o as-built, que eu considero mais uma etapa. É um serviço que não é tão feito, mas que é muito importante. O que é as-built? É um nome em inglês que significa como construído. E o que é isso? É basicamente o pessoal constrói ali as paredes da tua casa e aí eles vão passar as tubulações de esgoto, de água, luz, internet, enfim, todas as tubulações que vão por dentro das paredes, ou no piso, ou às vezes até no teto, a gente faz essa marcação. E aí você vai lá e faz a marcação de onde é que estão essas tubulações, né? Você desenha ali a parede, coloca as medidas bem certinho onde é que ficou essa tubulação, esse fio, etc. Para que no momento que aquela parede precisar ser furada, para instalar um móvel, para pendurar um quadro, para pendurar uma TV, você não fure um cano importante, não tem ali uma infiltração da tua obra, porque isso é um baita problema. Ou às vezes até furar um eletroduto ali da parte elétrica e ter que fazer todo um reparo ali que vai te custar caro. Então, no escritório, por exemplo, a gente tem essa opção do as-built justamente para a gente entregar esse projeto para o cliente do que realmente foi executado.
Porque mesmo que a gente queira desenhar exatamente em que local da parede vai passar o cano, tem muita chance de, por alguma decisão da obra, por alguma facilidade, por alguma espessura de cano diferente, aquilo mudar um pouquinho, 10 centímetros, 20 centímetros, e aí você já não tem mais a precisão de onde é que tá aquele encanamento para você poder liberar aí uma furação de uma TV, de um quadro, de um móvel, enfim. Essa etapa de as-built vai acontecendo ao longo da execução, né? Porque isso é feito meio que durante toda a obra, a partir de encanamentos, a partir de fiação, então isso vai indo ao longo das etapas. E é justamente por isso que, mais uma vez, é importante você ter um profissional dentro da obra, porque ele vai precisar estar ali com uma certa periodicidade para que ele consiga ir fiscalizando isso, vendo quando é que o pessoal vai instalar ali aquele encanamento, para que ele consiga ir lá tirar as medidas, tirar fotos, anotar tudo isso para você. Então, o profissional dentro da obra, ele é indispensável. E por fim, mas não menos importante, você tem que fazer de novo a parte legal. Você já fez lá a aprovação do teu projeto na prefeitura para você receber o alvará de construção. Então, você tinha ali a permissão para construir aquele projeto, beleza? Então, aí você construiu, chegou no final da obra e agora você precisa de uma nova permissão para ir morar, que é o Habite-se. Então, você vai ter que ir lá na prefeitura, solicitar o Habite-se para que você possa, de fato, ir morar e você possa ter ali o documento necessário para você ir lá no registro de imóveis da tua cidade e fazer a averbação. O que é a averbação, Maria? Meu Deus, um monte de termo técnico. Inclusive, fazendo parênteses, aqui no escritório a gente ajuda os nossos clientes nesse processo, porque eu sei que é complicado, porque eu sei que são termos diferentes do cotidiano e é fácil se perder, né? Mas enfim, essa tal dessa averbação é o quê? É você colocar o teu projeto, a tua casa, na matrícula do teu imóvel. Então, você vai ter lá a tua matrícula do teu terreno, escrito que tem um terreno sem benfeitorias, que significa o quê? Que o terreno tá vazio, não tem nada construído, e aí vai estar escrito embaixo que o terreno agora tem uma casa com tantos metros quadrados, etc, etc. Então é isso a averbação. É importante que esteja tudo regularizadinho, se um dia você for vender, se um dia você for fazer qualquer coisa. Então tem toda essa parte legal depois da obra. Tem pagamento de impostos também, você vai ter que ir ao longo do processo de obra ir reunindo notas fiscais de serviço, tanto do pedreiro, do arquiteto, de todo mundo, para que você consiga lá no final pagar menos imposto. Mas isso tudo são coisas que a gente vai instruindo vocês. Inclusive, essa semana eu falei com uma pessoa, com uma colega, e ela me disse, bah, Maria, mas sabe que ninguém me falou aí dessa etapa final da obra? E aí, eu terminei minha casa, fui morar e nunca fiz isso aí, nunca pedi habites, nunca pedi a averbação da casa. E aí, quando eu fui ver lá na prefeitura, minha casa nem existia, tava ali como constando um terreno vazio e acabei pagando um monte de imposto, um monte de coisa que eu não sabia que teria que pagar, então que não tava no meu planejamento, ninguém me avisou. Então é importante a gente falar disso também, apesar de a obra já estar pronta nessa etapa aqui, tem toda a parte de regulamentação dela para ficar tudo certinho aí na tua documentação. E é isso, pessoal. Como curiosidade, que antes eu derrubei meu caderninho, eu anoto aqui no bloquinho todas as etapas que eu vou falar aqui, de forma sucinta, só para eu ir lembrando ali os tópicos, isso é interessante. E para eu não desviar do tema também, né? Porque vocês já devem ter visto que eu falo pra caramba, que eu gosto de conversar e tal. Então, se eu não tenho ali uns tópicos para ir seguindo, eu me perco no raciocínio, falo de 10 coisas que não tinha nada a ver com o vídeo. E aí vocês vão ficar 3 horas aqui me assistindo. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que este vídeo realmente te ajude na hora de construir tua casa. Independente de onde você mora, se é em Vacaria, se é em outro local, você pode sim encontrar profissionais que te ajudem em todas essas etapas, que tenham essas etapas em seus escritórios, em suas construtoras, e que consigam te dar esse auxílio, te dar essa segurança para que você tenha uma obra de sucesso. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários o que você tá achando, deixa o teu like e compartilha com aquele seu amigo que vai construir ainda esse ano ou no ano que vem e precisa saber esse checklist para que ele não erre ali no momento da construção dele. E mais uma vez, meu querido, minha querida, se você ainda não é inscrito, aqui ó, botãozinho vermelho, clica ali, se inscreve super fácil, super rápido, você me ajuda bastante e você recebe as notificações aí de todos os vídeos novos. Fechou? Até a próxima! Fui!